Os escândalos não impressionam mais. Nos noticiários, deixaram de ser novidade. Indícios comprovam que ela sabotaria resultados, reprovando os candidatos. Segundo as denúncias, 6 deles receberam propostas de suborno para votar contra o prosseguimento do processo de investigação. Cerca de 20 milhões de reais foram repassados a empresas que não possuíam qualquer tipo de contratação com o órgão. O que era exceção parece ter virado regra. A corrupção alcançou a rotina e encontrou lugar comum. Com certeza, já virou comum no nosso país. É uma vergonha, né? Realmente o que a gente vê dos políticos, né? dos representantes do nosso país, tudo roubando. Aí a comunidade vai fazer o quê? Não é mais nenhuma novidade. Onde você se vira é corrupção. No início da semana, a TV Ponta Negra exibiu a matéria, que revelou detalhes sobre a mansão de Carla Albarana e George Leal em Bahia Formosa, litoral sul do estado. Durante os depoimentos, George Leal disse que ele mesmo e a esposa projetaram toda a casa. Tanto que a estrutura foge um pouco dos padrões. O imóvel, avaliado em mais de 3 milhões, vai a leilão. É o resultado da operação que em 2012 desvendou um esquema de fraudes no setor de precatórios do Tribunal de Justiça do Estado. Na manhã dessa terça-feira, nossa equipe tentou contato com o casal na residência no Tirol. Nós tentamos algumas vezes, já tocamos a campainha, mas ninguém parece querer atender. Eu cometi um erro, eles cometeram, eu paguei, eles não pagaram, eu fui presa, eles não foram. O fim do escândalo foi a condenação do casal em regime fechado em 2013. Por conta da delação premiada, Carla Albarana e o marido cumprem a pena em casa. Segundo o Ministério Público, não há nenhum condenado por corrupção no estado que cumpre a pena no sistema penitenciário. Nem mesmo o ex-governador Fernando Freire, que ainda está preso no quartel da PM. A redução da impunidade está entre os principais itens da campanha 10 medidas contra a corrupção. Todas as 10 medidas são importantíssimas porque elas conjuntamente cria uma situação de intolerância à corrupção. Mas eu posso destacar, por exemplo, a criação do crime de enriquecimento ilícito, que no Brasil hoje não é crime o enriquecimento ilícito. Há o aumento e a ampliação das penas dos crimes de corrupção. No Brasil, os crimes de corrupção foram idealizados em 1940. Em 1940, essa ideologia legislativa queria pôr na cadeia somente aquelas pessoas consideradas violentas. Em 1940, como uma pessoa que sai às ruas com uma arma de fogo ou com uma peixeira, enfim. O homem do século XXI, ele pratica crimes nocivos sem sequer pegar uma navalha. E esse homem nocivo se chama corrupto. A campanha tenta arrecadar 1,5 milhão de assinaturas no país para chegar ao Congresso. 700 mil já foram coletadas. Segundo a Organização das Nações Unidas, por ano são desviados no Brasil cerca de 220 bilhões de reais. O montante é equivalente ao dobro do orçamento federal da saúde. Para o Ministério Público, a corrupção é um dos fatores que mais atrasam o desenvolvimento do país. No mapa da corrupção desenvolvido pelo Ministério Público, as regiões Norte e Nordeste aparecem com maior número de operações. Quanto menor o IDH, quanto menor acesso à educação, quanto mais longe a população estiver do Estado, maior é a criminalidade. Isso é histórico. O cangaço, por exemplo, ele surge no Nordeste setentrional porque o Estado esteve sempre ausente nesse ambiente. Então, isso não é diferente com a corrupção. Pior é pensar que o problema vai além do poder público. Saiu um estudo recente que nas próprias escolas hoje é muito comum alunos, por exemplo, fazerem trabalho pela internet, assinar a presença em nome de outra pessoa. Esses pequenos atos já revelam que a corrupção ela já inicia esses atos falhos, esses atos desonestos, que isso é uma desonestidade, começam na infância e na adolescência. Kelvin sabe disso. A própria natureza do homem em si é corrupta. A gente pode pegar um exemplo. Se a gente vê uma nota de R$50 na rua, e a gente segura essa nota, e depois aparece uma pessoa dizendo que perdeu R$50. Será que o ser humano é capaz de devolver esses R$50? Isso sim é corrupção. A corrupção da gente começa em casa. Quando o marido
trai a mulher, isso é corrupção. Se o próprio marido trai a mãe de seus filhos, ele se torna corrupto. Então, o que a gente tem falado dos caras que estão lá em cima? Os caras também é comedor de feijão como a gente, e começou de baixo, sendo corrupto em casa. Se tiver educação no país, a corrupção pode ser extinta.